Dia. Dia. Qual que é o nome do senhor completo? André Luiz Silva. Microfone tá ligado? Pode falar mais perto do microfone. Qual que é o nome completo do senhor? André Luiz Silva, O senhor é natural de onde? Anápolis. Qual que é a sua idade? 32 anos. 32 anos. Quem que é seu advogado? Leopoldo Garcia. Ok. O senhor pode virar para mim, por favor? Bom dia. Bom dia. Qual que é o nome do senhor completo? Laurindo Lucas Gouveia dos Santos. Fala mais alto, Laurindo. Laurindo Lucas Gouveia dos Santos. Laurindo, você é natural de onde? Pirenópolis. Qual que é a sua idade? 24 anos. Quem que é seu advogado? Doutor Walter. O Walter. Ok. Muito obrigado. Aliás, vou dar um recado. É. Qual que é o seu nome completo? Edivan Batista Pereira. O senhor é natural de onde, Edivan? Sou de Pirenópolis. Data de nascimento? Dia 9 de fevereiro de 1998. Hoje, o senhor tem qual idade? Não Qual, qual, entendi. qual sua idade? 26 anos. Quem que é seu advogado ou advogada? É a. Nossa, eu esqueço o nome dela. Doutora Rosiane, né? Rosiane, isso. Ok. Bom dia. Bom dia, Qual que é o nome completo da senhora? Ana Cláudia da Silva Rosa, A senhora é natural de onde? Rubiataba, Goiás, Qual que é a idade da senhora hoje? 35 anos, Quem que é o advogado do senhor, da senhora? Roberto Rodrigues. Ok. Deixa eu só conversar com a senhora aqui. Pois bem, iniciamos agora a instrução de julgamento nesse plenário do júri, o processo de número 56, 92, 915, dígito 23 de 2021. Nesta sessão do júri estão submetidos a julgamento a senhora Ana Cláudia da Silva Rosa, Edivan Batista Pereira, André Luiz Silva, Laurindo Lucas Gouveia dos Santos e a vítima, o senhor Luiz Fernando Alves Chaves. A primeira testemunha a ser ouvida, que foi arrolada pelo Ministério Público, é o policial militar, o senhor Geraldo Washington Fidelis. Bom dia, tudo bem com o senhor? Bom dia, doutor. Tudo bom, graças Tudo a bem, Deus. né? Eu li o nome de cada um dos réus. Existe alguma situação de parentesco, amizade ou Não, inimizade com os acusados? não, senhor. Em relação à vítima? Também não. Certo. O senhor é policial militar lotado no CPE, correto? Sim, senhor. Como o senhor já está qualificado no processo, não vejo necessidade de repetir a qualificação. O senhor vai ser ouvido como testemunha. Na forma da lei, como o senhor sabe, como agente da lei, há um dever legal de falar a verdade sobre as penas do crime de falso testemunho. Então, portanto, a partir de agora, o senhor está compromissado na forma da lei a falar somente a verdade. Sim, Eu vou senhor. passar a palavra ao Ministério Público, assistente de acusação, para perguntas, doutora. Doutor Yuri. Agradeço, Excelência. Bom dia, sargento, tudo bem? Bom dia, senhora. Tudo bem? Sargento, nós estamos aqui para apurar crime de homicídio que vitimou Luiz Fernando no dia 28 de dezembro de 2021, em uma área de canavial localizada na zona rural de Rubiataba, distante a 1,2 km sudoeste aproximado da entrada da GO 334, em que consta aqui como réus Alena Martins, Alícia Martins, Ana Cláudia, Luzmar, André Luiz, Edivan e Laurindo. Neste julgamento, trata-se do julgamento de Ana Cláudia, André Luiz, Edivan e Laurindo. Além do crime de homicídio, apuramos também um crime de roubo circunstanciado. O senhor trabalhou nessa ocorrência? Sim, senhora. Pode me relatar o que ocorreu? Sim, na oportunidade, eu estava como comandante da equipe de GPT, na época era GPT, e a gente recebeu a informação que havia ocorrido um sequestro aqui. Até então seria um sequestro aqui na cidade de Rubiataba. E a nossa equipe foi acionada para fazer o cerco. A gente estava em séries quando a gente foi acionado. Juntamente com as outras equipes, a gente começou de imediato o patrulhamento e a gente deslocou para a cidade de Uruana, que recebemos informação que teria saído em sentido à cidade de Carmo Verde e logo Uruana. Chegando em Uruana, a gente já tinha informação que as equipes de Uruana já tinham deparado com o veículo, já tinha visto o veículo. Na tentativa de abordar, o veículo evadiu, começou a ser ali um acompanhamento, até que o veículo chegou a uma determinada rua da cidade, devido a buracos,
não teve como eles prosseguir. Eles abandonaram o veículo ali no local. A equipe nossa chegou praticamente junto com a equipe de Uruana. Quando a gente chegou nesse local, o veículo estava, a gente conseguiu visualizar através de uma lanterna. A porta do veículo estava aberta. Com a lanterna a gente tentou observar se tinha alguém no interior do veículo, não tinha mais ninguém no interior do veículo, e eles evadiram para dentro da cidade, no sentido para o centro da cidade. A gente intensificou o patrulhamento ali e solicitou mais apoios de mais viaturas. E o patrulhamento foi feito e a viatura do Tenente Domingos logrou êxito em abordar 2 suspeitos com as características passadas para eles. Eles conseguiram abordar e pediu o apoio da gente. Durante a busca pessoal, foi encontrado com os suspeitos alguns valores, inclusive em dólares também. A gente, breve conversa ali com os dois, a gente separou um pouco os dois para a gente tentar entender se havia ou não ligação com a situação aqui de Rubiataba. E as coisas que foram passadas pelo momento levantou para a equipe a suspeita que os dois realmente teriam participado. Tanto porque a questão deles estar com a moeda que foi passada para a gente, que tinha levado alguns dólares também, e eles passaram para a gente ali algumas informações e logo já confessaram. Um confessou, a gente escutou o outro também confessou, e a gente, num primeiro momento, eles não assumiram, falaram que realmente tinha sequestrado, tinha participado dessa situação e tal, mas não assumiram, não tinha assumido o homicídio. Ninguém tinha assumido ainda. A gente foi conversando, aí o Edivan veio e confessou para a gente. Falou, não, realmente teve essa situação e a gente executou ele. Perguntamos para ele onde que teria deixado o corpo. Ele falou que tinha deixado na saída logo depois de Rubiataba, saída sentido para o Carmo do Rio Verde, em um canavial. Só que ele não sabia informar que, como eles não são da cidade aqui, não era da região, que era de Pirinópolis também, que havia informado também para a gente que era de Pirinópolis, eles não sabiam informar com exatidão o local que estaria. Aí então todas as equipes ali que estavam empenhadas começou as diligências nessa situação aqui na região para procurar o corpo do Luiz Fernando. A gente procurou, creio que praticamente a madrugada toda. Era um período chuvoso, inclusive várias viaturas ficaram atoladas no nas estradas de canavieiras, sabe? E por volta ali na madrugada, quase amanhecendo no dia já, a gente conseguiu localizar o corpo. Quando a gente chegou no local, o corpo estava de bruços e amarrado com as mãos para trás, com aqueles enforca-gato. Para quem não sabe, enforca-gato é uma fita de é uma abraçadeira, isso. E ele estava com a mão amarrada para trás, várias cápsulas no chão, e a gente indagou qual dos dois teria sido o que tinha executado ele, que tinha matado ele. O Edivan assumiu a situação, falou que ele que tinha realizado os disparos. A partir dali, a gente já tinha o corpo e a gente começou a conversar com um com o outro também, de forma separada. Até então que o Laurindo, ele confessou para a gente, depois vindo também, sendo confirmado pelo Edivan, que quem teria encomendado quem teria encomendado a situação para matar o Luiz Fernando teria sido a esposa dele. Teria sido a esposa dele. E que eles vieram da cidade de Pirinópolis, que eles chegaram em Rubiataba, acompanhados de uma caminhonete. Num primeiro momento, eles falaram para a gente que era uma caminhonete de cor cinza. Também, logo depois, também já foi confirmado através de imagens que a gente teve de câmeras. E depois também confirmados por ele, não, realmente a caminhonete não era uma caminhonete de cor cinza, era uma caminhonete azul, tal, assim, assim, assim. E quem teria contratado ele seria uma pessoa de chefe, chamado com alcunha de chefe. Hora nenhuma eles falaram o nome de pessoas, tanto da esposa quanto do chefe. E que o chefe teria trago eles aqui na cidade de Rubiataba e levado eles até
passado nas proximidades da casa da vítima, passado na porta da casa da vítima, e que teria deixado, e que teria, ele já estava em posse também, tanto do controle quanto da chave da casa da vítima. Que o chefe, para confirmar na hora que eles iam entrar na casa da vítima para pegar a vítima, que o chefe teria ligado para a esposa, ela não teria atendido essa ligação, não teria atendido, e que então eles ligaram para uma terceira pessoa, que eles também não falaram por nome, falaram só simplesmente como cunhada. Que a cunhada então falou que eles poderiam ir até a residência, que o Luiz Fernando estaria sozinho naquele momento. Eles foram lá e sequestraram ele e executaram ele. Certo. Vamos voltar um pouquinho? O senhor disse que houve o chamado noticiando inicialmente um sequestro. Sim, Isso? sim. A vítima foi levada em que veículo? No próprio veículo. Seu próprio veículo. Isso. O senhor se recorda qual era o veículo? Sim, era uma SW4 de cor branca. Entendi. O senhor disse também que na altura de Uruana houve um acompanhamento e que naquele momento já houve visualização. Aí, alguma equipe policial conseguiu visualizar a caminhonete e não conseguiu abordá-los? Eles Sim, evadiram? sim. A equipe de Uruana já havia visualizado a caminhonete. Inclusive, parece, salvo engano, que um deles já ia descer da caminhonete, logo que percebeu a presença da polícia, ele entrou, aí eles evadiram. Como aí eles não conheciam a cidade, começou aquele acompanhamento e eles zigue-zagueando ali nas ruas ali. Até que chegou em determinado setor lá, que as ruas estavam cheias de buracos, na época, um período bastante chuvoso. A caminhonete, eles não conseguiram, eles abriram a porta da caminhonete e evadiram. Então, eles abandonam o veículo? Abandonaram o veículo. Certo. Isso, primeiro a vítima já tinha sido abandonada aqui, né? Certo, vamos por parte. Então, nesse momento, eles abandonam o veículo. Dentro do veículo, o senhor mencionou alguns objetos. Você recorda se a arma do crime estava dentro do veículo? Sim, a arma do crime estava no banco da frente do passageiro, no assoalho. Aí a gente não tocou nem nada, só visualizou ali através com o uso da lanterna. Aí a porta, aí tentamos ver também se na parte no interior do veículo existia alguém, não tinha mais ninguém. Ok, certo. Depois, no momento já da abordagem, né, os senhores conseguem capturá-los, certo? No momento da abordagem, se recorda se Laurindo explica como chegaram em Rubiataba? Sim, eles passaram para a gente, tanto o Laurindo quanto o Edivan, que eles chegaram juntamente com o chefe. Que eles chegaram acompanhados com essa caminhonete. Eles vieram com um veículo deles, um Uno. Certo. Um Uno, que teria sido, ele deixaram esse Uno na proximidade da casa da vítima. Então, eles vieram a Rubiataba No veículo próprio. em veículo próprio, Isso. no Uno. E aqui em Rubiataba eles encontraram com o chefe, que, Você recorda quem era o proprietário desse veículo, desse Uno? salvo engano, esse veículo era de parente do Laurindo. Laurindo. Isso. Gente. Eles se encontram com o chefe em Rubiataba, né? Pelo que o senhor Isso. mencionou. Mas vamos seguir ainda na abordagem. Então, nesse momento, eles relatam, chegaram nesse veículo Uno e encontraram com o chefe. É isso. Isso mesmo. Chefe da caminhonete azul. Isso, Até então, isso. não se sabia o nome, né? Ok. Chegaram a falar quanto eles receberiam pela empreitada criminosa? Sim, senhora. Quanto? Eles receberiam R$ 5.000 pela execução e mais R$ 5.000 pelo veículo. Pelo que o senhor está me dizendo, então, são duas encomendas. Um veículo e a morte da vítima. São dois pagamentos aí. Provavelmente sim. Isso mesmo. Entendi. Localizaram os controles dos portões? Sim. Aí, como eles falaram para a equipe que estava com os controles, a gente foi no veículo, não conseguiu localizar nada dentro do veículo com os controles. Não, na verdade, os controles não foram localizados dentro do veículo. Então a gente indagou eles, não que eles teriam deixado esse controle. Aí eles falaram que não, logo que a gente correu,
que a gente desceu do carro, que a gente abandonou o veículo, a gente deixou os controles 2 ruas acima. A gente voltou lá no local e conseguiu localizar os controles, não que realmente que havia deixado eles os controles. Certo. A chave da casa não, só os controles. São os controles. E segundo a versão que foi informada ali no momento, quem passou esse controle para eles? Quem passou os controles teria sido o chefe, né? O chefe. Isso. Uhum. Eles chegaram a falar isso, que a mandante seria a esposa Isso. e no momento ligaram para a esposa. Volta e me explica aí. Sim, sim. Que ligou para quem? Depois que a gente já havia encontrado o corpo, ali a gente já estava tendo uma conversa mais assim, eles já estavam assim, abrindo mais com a equipe, conversando com a equipe, tendo um pouco mais de confiança com a equipe. Eles já viram que estava ali com flagrante, tudo mais, perceberam e já começaram a conversar com a equipe. E aí a equipe pergunta para eles, como assim, cara? Como que foi a situação? Explica para a gente aí desde o começo. Não, aí eles falam, aí o Laurindo falou, não, na verdade, quem encomendou a situação para a gente, quem que é a mandante do crime é a esposa do Luiz Fernando. Ele não sabia também o nome do Luiz Fernando, falou assim, a esposa da vítima. E ela contratou esse chefe que organizou toda a situação. Entendi. E no momento do crime, eles ligaram para quem para se certificar que a Que vítima a vítima estava na estaria em casa? casa. No primeiro momento, o chefe ligou para a esposa da vítima. A vítima não atendeu a ligação. Aí, o próprio Laurindo, depois também confirmado pelo Edivan, eles falaram que ligaram para umas pessoas só chamando como cunhada. Entendi. E a cunhada confirmou. E a Que a cunhada vítima atendeu a estaria- ligação e falou assim, não, podem agir que ele está sozinho em casa. Deram ok. Isso. Você recorda de falar como conseguiram a arma de fogo? Sim. A arma de fogo, segundo o passado para a equipe, foi conseguida pelo Edivan com um sujeito chamado André, que já teria cumprido pena com ele em um presídio, salvo engano, também em Pirinópolis. Aham, entendi. Então, Edivan pegou a arma com o André, Com o André. é isso? Isso, essa arma, quem forneceu essa arma, segundo o passado, para a gente foi o André. Para Aham, eles, né? aham, entendi. Do local da casa da vítima ao local onde a vítima foi encontrada no canavial, o senhor consegue precisar a distância? Em média. Assim, a gente conseguiu encontrar o corpo dele logo depois que a gente sai aqui de sentido Carmo Verde. Eu creio que não tem uma precisão exata assim não, mas menos de uns 3 quilômetros. Entendi. A vítima, o senhor disse, estava amarrada? Só recordar aqui, eu acho que foi mais de 3 quilômetros, que a gente não tem como Bastante. falar para a senhora Tudo agora a bem. precisão. Não, se o senhor não sabe, o senhor não vai sei. dizer não sabe, não É. tem problema não, tá? O senhor pode me narrar mais uma vez como encontrou a vítima? Ela estava amarrada com essa enforca-gato? Posso sim. A gente, depois de várias tentativas, vários locais que a gente foi entrando, não é aqui, parecido com aqui, porque eles também já não sabiam mais onde que teria deixado. Não, parece que foi aqui. A gente encontrou, quando a gente chegou no local, a vítima estava deitada no corredor da cana, corredor de cana, tá, de bruço. Ela estava com as mãos amarradas para trás e no local ali tinham várias cápsulas, a gente não aproximou para não atrapalhar também o trabalho da polícia, da científica, e vários disparos. O perguntado por Edivan, parece que foram 17 disparos. 17 disparos. 17 disparos. E o autor do disparo foi o Divan. Sim. Certo. Tem uma história dos 100 mil reais. Vocês localizaram esse valor com eles? A gente indagou eles com relação a esse valor, porque no momento da abordagem, com eles foi encontrado apenas, parece que um valor de R$ 126, salvo engano, e também alguns dólares. E a gente perguntou, mas é só esse dinheiro que está com vocês? Ou vocês têm mais algum valor? Que a gente estava tentando, eles falavam, eles falavam deles com relação a essa situação de R$ 100 mil. E eles falaram, não, realmente tem mais algum valor. A gente pensou, talvez poderia ser esse valor, né? Onde vocês deixaram? Aí eles levaram a gente até uma quadra de esporte em Uruana, que não tinha colocado atrás de um padrão de energia,
Mas só que lá foi encontrado somente 300 e poucos reais também. Aí a gente indagou ele, falou assim, mas e os 100 mil reais que estavam numa maleta e tal, assim? Não, nunca existiu esse valor, não. Não pegaram. Entendi. Muito obrigada, tá, sargento? Sem mais. Nada. Obrigado, doutora. Obrigado, doutora. Passa a palavra aos assistentes de acusação para perguntas. Sem perguntas. Passa a palavra à defesa do Edivan, doutora Rosiane. Sem perguntas. Passa a palavra à defesa da Ana Cláudia, doutor Roberto. Sem perguntas. Passo a palavra à defesa do André Luiz, doutor Leopoldo. Boa tarde. Bom dia, Bom né? dia, né? Isso. Ligou agora? Ligou, né? Tudo bom, senhor? Bom dia, sargento. Mais uma vez, meu nome é Leopoldo Garcia, sou advogado do André Luiz. O senhor disse no depoimento do senhor que o chefe teria organizado tudo. Isso foi dito por eles na hora da abordagem ou o senhor tirou essa conclusão? Não, eu não tiro conclusão. Eu só relato o que eu escuto. Eles falaram, então. Isso. E com relação à arma, eles falaram quem tinha mandado buscar a arma, quem não tinha? Não, só falaram para mim que quem teria encomendado seria o chefe e que teria conseguido essa arma com o André. E a gente perguntou se eles conheciam o André. Aí o Edivan falou, não, eu conheço o André, ele inclusive já teria sido preso com esse André. Teria ficado no presídio com esse André. Conhecimento do Edivan com o André que ele já tinha sido preso, entendeu? Sim. Mas no depoimento do senhor lá na delegacia, o senhor disse que eles buscaram a arma com o André a mando do chefe. Isso, Eles falaram isso para o senhor isso, lá no dia? isso. Então eles foram lá porque o chefe mandou. Depois, Não, eu não falei que eles buscaram a arma. Falar como eles conseguiram a arma. Eles conseguiram porque o chefe que teria corrido atrás dessa arma aí e eles teriam pegado essa arma com o André. sim, sim, praticamente isso. O chefe Isso. teria mandado buscar a arma com o Isso, chefe. agora eu não sei se ele mandou buscar a arma, como que foi que ele conseguiu pegar essa arma, ter ela em posse, né? O depoimento do senhor diz assim, isso teria ocorrido a mando da pessoa conhecida pela alcunha de chefe. Isso. Agora, o modo operante, como que ele pegou essa arma, como que ele trouxe essa arma até a pessoa, tanto de Edivan quanto de Laurindo, não foi passado para mim. Depois que o senhor efetuou a prisão do Laurindo e do Edivan, vocês empenharam na busca do chefe? Como é que foi isso? Sim, a gente até então não sabia quem que era esse chefe. Através a gente foi buscar imagens aqui de câmeras para ver se a gente conseguiria localizar quem que era o proprietário dessa caminhonete. Quem era o proprietário dessa caminhonete? Com quem que eles estavam? Porque eles também não sabiam falar, eles não falavam nome. Em momento algum, eles falaram nomes. Eles falaram ou a esposa, ou cunhada, ou o chefe. O único que falou o nome foi do André. Essa arma deveria ter passado essa arma. Conseguido a arma seria o André. Sim. Nesse momento, aí vocês empreenderam esforços para tentar localizar o chefe, a não ser pelo vídeo, ou começaram a procurar com as viaturas ou não? A gente apresentou só o que a gente tinha, né? E logo aí as diligências depois foram feitas também tanto pela Polícia Civil quanto pela gente também. Tá. Sem mais perguntas. Obrigado, doutor. Defesa do Laurindo Lucas, doutor Walter. Bom dia, sargento. Bom dia. Primeiramente, obrigado pelo seu serviço, nossa comunidade. Sargento, eu queria só entender, né? O senhor relatou aí que os meninos em momento nenhum falaram o nome das pessoas a não ser do André. Sim. O senhor chegou a questionar eles qual seria o nome do chefe ou da esposa para ver se eles sabiam? Com certeza. Geralmente a gente pega assim, como que você tem algum nome da esposa, nome do chefe? Eles não sabem falar. Não, a gente só conhece pela alcunha de chefe e a gente tentou falar com a esposa e cunhada. Hora nenhuma falaram nomes, a não ser o que teria conseguido a arma. Perfeito.
E o senhor falou que o senhor identificou, né, a equipe identificou pelas características que foram passadas. O senhor lembra quais eram essas características? Não, falaram só que eram dois indivíduos magros, a estatura mediana, isso. E a equipe também que tentou, que visualizou esse primeiro lá em Uruana, que foi a primeira que tiveram contato, que viu a caminhonete, que a caminhonete a gente tinha a placa da caminhonete. Quando a gente começou a diligência, já foi passado para a gente a placa do veículo. Quando eles visualizaram a caminhonete, uma característica, uma Hilux, uma SW4 branca, olharam a placa, é a caminhonete, é ali, é a situação. Os dois indivíduos, ao perceber a presença da policial, evadiram. Um deles chegaram a descer da caminhonete, mas quando viram a presença da polícia, entraram no veículo e evadiram. Perfeitamente, né? O senhor falou que identificou, né? A equipe identificou os indivíduos. Sim, depois só que para não foi a minha equipe, foi a equipe de Urana, que é uma equipe diária. Sem mais perguntas, muito obrigado. Por nada. Obrigado, doutor. Senhoras juradas, senhores jurados, se tiver alguma pergunta, pode fazer para mim e eu direciono a pergunta ao testemunho. Tem alguma pergunta a fazer para o testemunho? Não? Ok, eu não tenho perguntas a fazer, encerro o depoimento, pode ser regravação. Passamos a ouvir agora a próxima testemunha, rolada pelo Ministério Público, policial militar, o senhor Nairon Carlos da Silva Souza. Primeiramente, bom dia mais uma vez, tudo bem com o senhor? Bom dia, doutor. Tudo bem? Tudo bem, né? Eu sou lotado na CPE, né? Sim, De senhor. Alma, né? Sim, senhor. O senhor já está qualificado no processo. Os réus aqui são, nessa data de hoje, serão julgados a Ana Cláudia da Silva, Edivan Batista, o André Luiz Silva, o Laurindo Lucas Gouveia. E a vítima, o senhor Luiz Fernando Alves Chaves. Existe alguma situação de parentesco, amizade íntima ou inimizade com acusados e vítima? Não, senhor. Certo. Como o senhor já está qualificado, eu passo essa parte e informo o senhor, como o senhor sabe, como agente da lei, o senhor vai ser ouvido na condição de testemunha e, em razão disso, com compromisso legal de falar somente a verdade sob as penas do crime de falso testemunho. Sim, senhor. Então, portanto, a partir desse momento, o senhor está compromissado a falar somente a verdade. Passa a palavra ao doutor Iuri, Ministério Público, para perguntas, doutor. Agradeço, excelência. Bom dia, Nairo. Bom dia, doutor. Soldado, nós estamos aqui hoje para apurar o crime de homicídio da vítima Luiz Fernando Alves Chaves, fato ocorrido no dia 28 de dezembro de 2021. Além desse homicídio, apuramos também um crime de roubo. Réus envolvidos nesse processo, nesse caso, Alena Martins, Alissa Martins, Ana Cláudia, Luzmar, André Luiz, Edivan Batista e Laurindo. Julgados aqui na presente data, apenas Ana Cláudia, André, Edivan e Laurindo. O senhor trabalhou nessa ocorrência? Sim, senhora. Exatamente em que ponto que o senhor começou a trabalhar? A partir do momento em que o indivíduo, os autores, no caso, já tinham empreendido fuga da viatura diária, né? A gente começou a participar da ocorrência após o recebimento dessa informação, que a equipe diária visualizou o indivíduo, né, já na região de Uruana, e iniciou um acompanhamento, só que perderam eles, né? Uhum. A gente foi informado, a gente deslocou para a região de Uruana, fomos até onde o veículo tinha sido abandonado, né? Aí Só um minutinho. Essa equipe diária de Uruana chegou a visualizar a caminhonete, da a vítima? SW4, sim, senhora. Mas os réus evadiram. Sim, senhora. Entendi. Aí Pode a falar. viatura continuou o acompanhamento, só que não conseguiu abordar, né? Os motoristas da caminhonete, como não conheciam a cidade, entrou numa rua que não tinha saída, era uma rua também de difícil acesso e dispensaram o veículo. Quando a gente chegou, a gente se deparou já com a caminhonete abandonada e a gente fez a progressão até a caminhonete e na caminhonete a gente encontrou uma pistola que estava do lado do passageiro, né? Provavelmente tinha sido abandonada por eles. Aí de imediato a gente já pediu o apoio das outras equipes que estavam na região, aí iniciou um cerco ali na cidade de Uruana. Posteriormente, outra viatura diária, né, que era daqui de Rubiataba, só que estava na cidade de Uruana, localizou dois indivíduos, né, que possivelmente poderiam ser os autores, pelas características físicas e vestimenta que foram repassados por testemunhas do local.
Nesse momento pediu o apoio da equipe CPE, a equipe CPE era GPT, desculpa, a equipe GPT chegou até no local e começou a conversar com os acusados. Durante a abordagem, a gente constatou que eles usavam duas roupas. Tava com o short fininho por baixo e uma calça jeans por cima. Aí aumentou mais as suspeitas, porque a partir do primeiro característico que foi passado para a gente é que eles estavam de bermuda tectel, aquelas finas. Aí foi quando a gente percebeu que um deles estava com a calça jeans e a bermuda por baixo. Uhum. E já na busca, pessoal, também foi encontrado algumas cédulas de dólares e alguns dinheiro, né? E foi repassado para a equipe que da residência foi levado esses pertences, né? Alguns dólares e o dinheiro. Aí foi conversando um com o outro, separadamente, para um não saber exatamente o que um estava conversando com o outro. Foi quando um deles já começou a se abrir, a falar do crime. Que realmente eles vieram para a cidade de Rubiataba cometer o ilícito, chegaram em Rubiataba em veículo próprio, deixaram próximo à residência da vítima, estavam sendo acompanhados pelo chefe, que eles chamavam de chefe, né, até a cidade de Rubiataba, e chegaram a entrar na residência, eles tinham o posse dos controles da residência, que foi passado por eles, sabiam que o Luiz Fernando estava sozinho na casa e adentraram na residência. E foi explicado por eles também que, após saírem de Rubiataba, eles entraram numa via vicinal. Como eles não conheciam a cidade, eles não sabiam precisar onde seria, né, a via vicinal. E já nessa via vicinal foi efetuados os disparos pela pessoa de Edivan. Edivan confessou ter efetuado os disparos. E, posteriormente, ele afirmou que levaria as equipes onde estaria o corpo. Aí a gente tentou procurar, ficou muito tempo procurando, já no final da noite a gente conseguiu encontrar o corpo do Luiz Fernando. Após isso também, em entrevista com eles, foi nos dito que o crime seria a mando do chefe, né, que foi o último réu julgado aquele dia, e da esposa da vítima, que o controle teria sido fornecido por elas, o controle da residência, o controle do portão, e que eles teriam uma quantia ia ser recebida de 5 mil pelo crime e mais 5 mil pelo veículo. 2 pagamentos. 5 mil por qual crime, você está dizendo? Pela morte do Luiz Fernando. 5 mil pela morte do Luiz Fernando, 5 mil pelo veículo, é Sim, isso? senhora. Uhum. Certo. O outro autor do crime, que é o Laurindo, né? Ele também afirmou a participação da mulher no crime. E também sabia dos controles que tinha recebido. Vale ressaltar que quando eles chegaram, eles tentaram o contrato com a esposa, né, da vítima, para saber se o Luiz Fernando realmente estava sozinho dentro de casa. Parece que não conseguiram o contato e eles conseguiram o contato com a pessoa que eles chamavam de cunhada. Falou, não, a gente ligou para o cunhado e ela afirmou que está sozinho, pode entrar. Uhum. Aí depois achou o corpo, a gente conseguiu os procedimentos normais, delegacia, hospital. Uhum. Vou te pedir só para Certo. falar um pouco mais alto, tá? Por Sim, favor. senhor. Se recorda eles narrarem aonde conseguiram a arma do crime? Sim, senhora. Foi nos informado por eles também que a arma foi fornecida por André, a mando do chefe. Parece que André ele já tinha cumprido pena juntamente com um dos autores do crime e o André que forneceu a arma. Segundo eles, o André havia fornecido a arma. André já tinha cumprido pena com quem? Você sabe? Com o Edivan. Com o Edivan? Entendi. Nairo, quantas viaturas desse cenário que o senhor acabou de me narrar, quantas viaturas estavam participando da abordagem? Olha, eu não vou saber precisar para a senhora, mas tinha no mínimo 4 viaturas diárias. Tinha equipe de CPE, tinha equipe de Rotan, 2 equipes de Rotan, tinha 3 equipes do COD, tinha 2 equipes do BOP, e fora as equipes de diagonal, que são viaturas caracterizadas. Aí eu não sei falar quantas que eram, que elas andam em carro normal, né? Certo. Mas tinha muita viatura. E dentro desse universo de policiais, houve algum indício, algum momento de tortura, coação em relação ao Laurindo e Edivan? Não, senhora, em momento algum houve. Eles falaram de livre e espontânea vontade. Certo. E pela abordagem padrão, logo após, foi levado para fazer relatório médico? Sim, senhora. Ok, obrigada. Por nada. Obrigado, doutora.
Passa a palavra, doutor Leandro e doutor Washington, assistente de acusação. Perguntas? Sem perguntas. Passa a palavra a defesa do Edivan Batista, doutora Rosiane. Microfone, doutora. Só. Bom dia, Nairo. Bom dia, doutor. Só para mim dar uma recordada. Você falou que vocês conseguiram localizar o Doutora, corpo. precisa falar mais alto. Mais alto Isso, um pouquinho. é. Você falou que conseguiu localizar o corpo mais ou menos que horas? Ah, já era bem tarde da noite, doutora. Já estava próximo às 5 horas da manhã. Ah, então já era o dia amanhecendo, É, não já. era à noite, Isso, né? isso, Então tá, exatamente. obrigada. Defesa da Ana Cláudia, doutor Roberto. Satisfeito. Defesa do André Luiz, doutor Leopoldo. Bom dia. Bom dia, doutor. Bom, Bem, senhor. Leopoldo Garcia, advogado do André Luiz. O senhor falou que eles foram buscar a arma com o André a mando do chefe. Sim, senhor. Então, o papel do André foi apenas entregar a arma que o chefe pediu? É, o que foi passado para nós, sim, senhor. Sem mais perguntas. Obrigado, doutor. Defesa do Laurindo, doutor Walter. Obrigado, excelência. Bom dia, soldado Nairo. Bom dia, doutor. Primeiramente, obrigado pelo seu serviço. Soldado, eu só queria tirar uma dúvida realmente por uma questão só de compreender mesmo a dinâmica lá do dia, Sim, senhor. porque a gente não consegue visualizar muito bem, a não ser pela voz de vocês, testemunhas, né, e dos acusados que estavam presentes. O senhor falou que foi passado características dos meninos para vocês e que eles estariam de bermuda, Uhum. mas que no momento eles estavam de calça quando vocês abordaram. Sim, senhor. Qual foi então a característica que chamou a atenção para vocês fazerem a abordagem? Principalmente a compleição física, né? Mas a viatura que realizou o primeiro contato de abordagem não foi a equipe de EPT, foi a equipe de área. Eu acredito, eu não vou afirmar por eles, mas como eles são da área de Uruana, e Uruana é uma cidade pequena, provavelmente quem é de fora eles vai saber que não é da cidade. Eu acho que foi o maior principal suspeita que levantou. Mas a partir do momento que a equipe do GPT chegou e continuou a abordagem, aí a gente conseguiu localizar já os dólares e perceber que tinha a roupa por baixo. Aí isso foi o ponto de partida para a gente começar a entrevistar mais eles, separar, conversar um com o outro. Aí, por as perguntas e as respostas não serem as mesmas, foi aumentando ainda mais a suspeita. Foi quando um deles já não conseguiu mais se mentir, se desvencilhar das mentiras e falou a verdade. E como é que os senhores descobriram que ele estava com uma roupa por baixo da calça? No momento da abordagem. Vocês mandaram ele tirar a roupa? Não, eles não usam cinto, né? Não sei se você já percebeu, a calça sempre fica caindo. Aí a gente via a bermuda. Aí no momento que eu vi a bermuda, aí eu falei, tira a calça. Aí ele tirou. Aí realmente estava com outra bermuda. Ah, entendi, perfeito. O senhor se recorda se no momento que os senhores estavam interrogando ele, não sei se foi o soldado Thiago que deu 2 disparos para cima? Não, não me recordo. Não se recorda? Não, e inclusive no RAI não consta isso não, doutor, do soldado Thiago, não. Perfeito, obrigado. Obrigado, doutor. Pergunto aos jurados e juradas se tem alguma pergunta para a testemunha. Se tiver, basta fazer para mim que eu repasso. Alguma pergunta? Não, né? Eu estou satisfeito com o depoimento e, portanto, não tenho perguntas. Encerro, pode encerrar a gravação. Nesse momento, passamos a ouvir, portanto, a próxima testemunha rolada pelo Ministério Público, a senhora Lucimar Abadia da Silva Carvalho. O nome da senhora está correto? Ah, sim, correto. Perfeitamente. Só está qualificada aqui nas folhas 7881 do evento 70. De toda forma, eu passo a conferir alguns dados da senhora, tá? Ok. A senhora é casada? Sim. Casada, profissão? Eu sou dona de casa. Certo. A senhora é natural de onde? De Rubiataba. Rubiataba. A senhora conhece os acusados? Ana Cláudia? Ana Cláudia, sim. Edivan, André e Laurindo? Não. 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 A senhora conhecia a vítima, Luiz Fernando? Conhecia. Conhecia, certo. Tem alguma situação de parentesco, amizade ou inimizade com a vítima e com os réus? Não. Não. Tá certo.
Então, nós vamos ouvir a senhora como testemunha, tá? Sim. Na forma da lei, a senhora tem o dever de falar somente a verdade sobre o que lhe for perguntado, sob pena de responder por crime de falso testemunho. Tudo bem? Tudo bem. Então, portanto, a partir de agora, a senhora está compromissada na forma da lei a falar somente a verdade. Ok. Eu passo a palavra ao Ministério Público, doutor Iuli e doutora Bárbara, com a palavra para perguntas. Agradeço, Excelência. Bom dia, senhora Lucimar. Bom dia. Senhora Lucimar, nós estamos aqui para esclarecer tanto um crime de roubo quanto um crime de homicídio, né, que vitimou o Luiz Fernando no dia 28 de dezembro de 2021. Nesse período, a senhora trabalhava na casa? Trabalhava na casa. A senhora trabalhava, qual era a função da senhora na A casa? minha função era o serviço da casa, de doméstica. Certo. A senhora trabalhava há quanto tempo? Há 7 meses. Há 7 meses. 7 meses. A senhora gozava da confiança da senhora Alissa? Sim, Tinha um bom relacionamento, gozava da confiança? sim, tinha. Tinha chaves da casa? Eu tinha a chave da casa. Quando eles viajavam, a senhora que ficava responsável pela casa? Não, Não? não. A senhora permanecia com as chaves da casa? Permanecia com a chave da casa. Entendi. Vamos lá. Aqui, antes da gente entrar exatamente no dia dos fatos, eu gostaria de entender um pouquinho como era a vida do casal, Alissa e Luiz Fernando. No geral, Exato. a vida deles era uma vida tranquila, tá? Era uma vida que a gente não conseguia nem, tipo assim, entender o porquê do acontecimento. Porque era um casal lindo, um casal que vivia em concordância, era um casal que, tipo assim, não tinha o que falar deles, entendeu? Não tinha brigas, não tinha discussões, o sim, sim deles era sim, sim, o não, não era não, não. Certo. Aqui, próximo ao fato, a data do fato, há relatos, há notícias que o casal já não estava tão bem a partir de outubro de 2021. A senhora tem conhecimento disso? Tenho conhecimento disso. Pode me falar sobre isso? A partir de outubro de 2021, a partir de outubro de 2021, teve assim uma diferença de comportamento dela, né, da parte dela. O porquê, eu não sei, né? Mas teve uma diferença de comportamento. Tipo assim, colocar a comida no fogão, deixar queimar, mais desatenta, entendeu? Mais desatenta com os afazeres dela. Então, assim, mais viagens. E a gente via que ela estava distante a partir de outubro, né? Entendi. Novembro, aliás, desculpa. Entendi. Nesse período, foi justamente o período que Ana Cláudia começa a frequentar a casa? Foi nesse período que a Ana Cláudia começou a frequentar a casa, em novembro. Como era a frequência da Ana Cláudia na casa? A frequência da Ana Cláudia na casa era 100%, né? Aquela frequência diária, né? Que chegava de manhã, às vezes ficava para o café, ficava para o almoço, ficava para a janta, e assim sucessivamente. Gozava da liberdade e hospitalidade, então, de Sim. Luiz Fernando, tinha acesso à casa? Ela tinha acesso à casa, ela tinha toda a confiança da Alice, tinha confiança do Luiz Fernando, e era assim. Acesso à rotina? Acesso à rotina. Certo. A senhora sabe me dizer se, à época, houve boatos que a Alissa estava se relacionando com a Ana Cláudia? Não. A senhora não ficou sabendo? Não, fiquei sabendo disso. Tá. A senhora sabe me dizer se Luiz Fernando, em algum momento, demonstrou irritabilidade ou contrariedade com essa aproximação de Ana Cláudia e Alissa? Não. O Luiz Fernando era uma pessoa super tranquila, de boa, inclusive ele fazia questão de resolver os assuntos pessoais após a nossa ida para casa. Que a gente era 2 funcionárias, então ele fazia questão de resolver os assuntos depois que a gente ia embora. Entendi. Como era Luiz Fernando com as crianças? Também tranquilo? Luiz Fernando com as crianças era uma pessoa exemplar, tá? Entendi. Próxima data, nós estamos falando aqui do dia 28 de dezembro. Vocês sentiram falta de um controle?
Olha, deixa eu te falar, sentir falta de controle, a gente não tinha, como que eu posso te explicar? Cada um de nós da casa, tanto eu quanto a babá, ele fazia questão da gente ter um molinho de chaves. Para que isso? Para a gente não perturbar pela manhã. Quando a gente chegasse, entrasse caladinha, fizesse o café, quando eles levantassem, estava pronto. Mas controle da casa, a gente não tinha controle da casa. No entanto, eu nem sabia que tanto de controle que tinha na casa. Entendi. A senhora Alissa, em momento algum, perguntou para a senhora ou te questionou? Olha, faltou um controle. Ainda que a senhora não tenha percebido, Alissa, em algum momento, questionou a senhora sobre o sumiço, o desaparecimento de algum controle? Sim, ela questionou um dia, durante o almoço, ela questionou sobre o sumiço de um controle. Porém, a gente não deu importância para isso, porque, tipo assim, quem tinha controle, quem tinha acesso aos controles era o doutor Luiz Fernando. Ele que fazia questão de deixar tudo organizado. Entendi. Isso foi na véspera da data do fato? Foi na véspera. Entendi. E na véspera, no dia 28 de dezembro, durante o dia, alguma normalidade, algo que tenha saído da rotina? Não, durante o dia, no dia 28, foi um dia normal, eu fazia 8 horas sem ir para casa, né? Foi um dia normal, almoço normal, as crianças foram para a aula normal. Porém, ele chegou mais cedo do trabalho, ele chegou às 5, eu tinha o hábito de chamar ele de chefe. Aí eu ainda questionei ele, falei, chegou mais cedo, chefe? Ele falou, cheguei que eu tenho que assistir uma aula. Eu falei, então fica com Deus, eu estou indo embora, até amanhã. Foi isso que aconteceu. Certo. Ana Cláudia visitou a residência nessa data? Não me lembro, no dia 28, eu não me lembro se ela esteve na casa dia 28. Se recorda se ela esteve na casa no dia anterior, dia 27? No dia 27, eu creio que sim, que ela esteve na casa no dia 27, mas no dia 28 eu não me lembro de verdade. Dia 27 ela esteve. Ela esteve. Chegou a entrar, ficar? Sim, ela sempre entrava, ficava, ela tinha uma amizade muito grande com a Alissa. Entendi. Consta que no dia 28, a Alissa foi à missa. Era comum ela ir à igreja às terça-feiras? Olha, pelo tempo que eu fiquei, pelo pouco tempo que eu trabalhei, aos 7 meses que eu trabalhei na casa, eu pude, assim, não era rotina dela ir para a igreja, tá? Não era rotina dela ter esse comportamento de ir para a igreja com as crianças. Era rotina dela, às terças, fazer unha, manicure, pedicure? Era a rotina dela. Nesse dia ela desmarcou? Não me lembro se ela desmarcou a unha. Se ele recorda se as crianças estavam bem nesse dia ou se estavam passando mal? Não, as crianças estavam bem nesse dia. Eles não estavam sentindo nenhum desconforto, nem dor de barriga? Não, nada? porque, tipo assim, na parte do cuidado das crianças, quem mais ficava atenta era a babá, né? Entendi. Então, assim, meus afazeres eram muito, então eu não tenho, né, essa informação 100% para você. Certo. A senhora sabe me informar se o casal tinha por hábito, ou o Luiz Fernando, de guardar valor em espécie, dinheiro, na residência? Sim, eu tinha eu sabia que guardava. Onde guardava? Como era? Ele guardava numa maleta marrom, com chave, com código, né? Chave de código, junto às calças dele no guarda-roupa. Então, eu tinha o hábito de lavar, era o meu trabalho, lavar, passar, né? Cozinhar. Automaticamente, no que eu guardava, estava lá. Ele não tinha aquele cuidado de guardar num lugar mais reservado, tá? Ele tinha confiança de deixar ali, né? Que era de fácil acesso, essas coisas. Entendi. Se recorda se próximo ao dia 28, Luiz Fernando a senhora chegou a ver essa movimentação da Alissa e Luiz Fernando contando dinheiro? Olha, isso aí eu não posso te responder, porque, tipo assim, geralmente quando eles faziam isso, era depois que a gente ia embora, né? Ou entravam para o quarto
após o descanso do almoço para conversar, solucionar alguma coisa, isso aí eu não tenho certeza, tá? Certo. A senhora disse que, quando ouvida na delegacia, que no dia 27 de dezembro, Luiz Fernando e Alissa entraram no quarto para contar o dinheiro, e aparentemente era uma grande quantia, pois seria o pagamento de 7 funcionários, 2 da casa e 5 do cartório. A senhora se recorda? Eu me recordo disso sim, mas assim, quantidade eu não sei, né? Porque era próximo do dia do pagamento dos funcionários, que seria dia Quanto 30. era o salário da senhora? Um salário mínimo. E da outra funcionária? Um salário Também? mínimo e mais gratificação. E esse pagamento era feito como? Em espécie? Em espécie. Em espécie? Em espécie. O salário dos funcionários do cartório também era feito em espécie? Olha, esse detalhe eu não sei te responder, tá? Ok. Quando que a senhora ficou sabendo do ocorrido? A senhora disse que foi embora? Luiz Fernando chegou em casa, estava tudo bem, a senhora foi embora, certo? Certo. Eu fiquei sabendo do ocorrido o seguinte. Eu fui embora, trabalhei o dia todo, fiz minhas 8 horas, fui para casa às 5h15 mais ou menos, por volta de 7 horas, 7h30 mais ou menos, não me lembro o momento exato, eu recebi uma ligação da Alissa, me ligando desesperada que ele tinha sido sequestrado, né? Que horas? Era mais ou menos umas 7h30 por aí, eu não sei o momento, a hora exata, eu sei que eu nem banho eu tinha tomado ainda. Então, a minha intuição foi o seguinte, a minha reação foi de correr até o local, né? Então, eu fui até o local, cheguei lá, já tinha bastante policiais, já tinha bastante gente, tá? Entendi. Como é que a senhora encontrou a Alissa? Ela estava deitada na cama, chorando muito, me abraçou, porém já tinha um investigador com ela dentro do quarto, ela com a maleta aberta, sem dinheiro, né? E aí eu fui tomar conta das crianças, os meninos desesperados, essas coisas todas, né? A senhora chegou a ver a tal mala do dinheiro nesse dia, depois que a senhora retornou? Eu vi no colo dela, em cima da cama. E estava como essa maleta? Sem dinheiro. Aberta? Aberta, sem dinheiro. Tá. Lucimar, eu vi aqui, eu fiz uma pergunta para a senhora disse que o Luiz Fernando nunca se incomodou com a presença de Ana Cláudia. Mas ouvida também na delegacia, a senhora disse o seguinte, que dessas amigas, Luiz Fernando nunca reclamou da amizade de Alissa com Bia e nem com a Poliana. Porém, ele aparentemente não gostava muito que Alissa fosse amiga de Ana Cláudia, que inclusive, as poucas vezes que viu o casal que não estava bem, era em razão de alguma discussão entre eles, reservadamente por causa da Ana Cláudia. A senhora confirma isso? Não confirmo. Não? Não. Tá. Como era o comportamento da Ana Cláudia? O comportamento da Ana Cláudia é de uma amiga. Tipo assim, todas as amigas dela, geralmente quando ia para dentro de casa, ela era aquela pessoa assim, de levar a amiga para a cama, amiga para o quarto, você entendeu? Todas. Entendi. Há relatos do uso de bebida alcoólica. A senhora já presenciou? Confirmo. Ela bebia muito? Era assim, não era muito que elas bebiam, mas bebiam, né? Na presença das crianças? Às vezes na presença das crianças. A senhora já viu algum comportamento de Ana Cláudia sendo ríspida com as crianças? Não, eu não vi nenhum comportamento, não. Tá, ok. Dona Lucimar, depois do ocorrido, a senhora ainda continuou trabalhando na residência para a senhora Alice? Sim, continuou. Quem ficou responsável pelo seu pagamento? Ah, tá. Você me perguntou na residência. Depois, do dia Depois 28. Não continuei. Não? Não, porque fechou, a família veio, buscou a mudança, né? Então a gente ficou sem trabalho. Tá certo. Tá? Ok, obrigada, tá? Sem mais. Obrigado, doutora. Passa a palavra ao assistente de acusação, sem perguntas. Passa a palavra à defesa do Edivan Batista, doutora Rosiane, sem perguntas. Passa a palavra à defesa da Ana Cláudia, doutor Roberto, sem perguntas. Passa a palavra à defesa do André Luiz, doutor Leopoldo.
Sem perguntas, passa a palavra à defesa do Laurindo Lucas, doutor Walter. Obrigado, Excelência. Bom dia, dona Lucimar. Bom dia. Um prazer ver a senhora pessoalmente. Acho que na primeira audiência nós estávamos por videochamada. Igualmente. Dona Lucimar, eu só queria entender uma questão. A senhora foi para casa no dia do acontecido, né? Fui. Bem na parte da manhã. Sim. A senhora, ao andar pela casa, notou se a casa estava revirada? Não, a casa não estava revirada. A senhora deu falta de algum bem de valor que existia na casa? Não dei falta de nenhum bem de valor na casa. Perfeito, dona Lucimar, obrigado. Obrigado, doutor. Senhoras juradas e senhores jurados. Não? Portanto, encerra o depoimento. Pode encerrar a gravação. Passamos agora a ouvir a próxima testemunha que foi arrolada pelo Ministério Público, que é a senhora Poliana Aparecida de Barcelos Oliveira. Poliana, bom dia. Tudo bem com a senhora? Bom dia, tudo bem? Tudo bem. Poliana, eu sei que a senhora já está qualificada no processo, né? Consta aqui, inclusive, a informação que está no evento, nas folhas 164 e 167 do evento 170, do evento 70, perdão. Mas só para confirmar, a senhora é brasileira? Qual que é o seu estado civil? Casada, Qual que é a profissão da senhora? professora. A senhora é natural de Uberaba? Sim. Dos acusados que estão submetidos à júri hoje, são Ana Cláudia, Edivan Batista, André Luiz e Laurindo Lucas. A senhora conhece algum deles? Ana Cláudia. Conhece apenas Ana Cláudia. Sim. A vítima é o senhor Luiz Fernando Alves. O senhor o conheceu? A senhora o conheceu? Sim. Tem alguma situação de parentesco, amizade íntima ou inimizade com alguma das partes, ou seja, com a ré e os réus ou com a vítima? Não. Não. Certo. Vou pedir para a senhora responder mais alto e com o Excelente. microfone. Pois não. Só contraditá-la, porque houve ameaça do marido dela contra a Ana Cláudia antes do fato. Então há um mal-estar aí, uma situação conflituosa. Teve registro de ocorrência, doutor? Não. Estou relatando o que Não, estou só perguntando que às vezes tem. Não tem. foi. Porque Ah. ele mandou mensagem para o Luiz Fernando via celular e ele mostrou isso para ela, né? Não entendi. O marido dela, o Giovanni, Sim. mandou mensagens dizendo que ia dar um tiro na cara da Ana Cláudia. Isso depois do fato? Antes do fato. Antes do fato. E o Luiz Fernando mostrou esse print, essa mensagem para ela. E não pra deixou ela, que Ana Cláudia. Ana Cláudia. Hum. E não deixou que ela tirasse fotos, nem levasse isso para frente, pediu para não passar para frente, que isso era coisa à toa, né? Entendi. Senhora Poliana, sob a alegação de que a senhora não teria imparcialidade depois como testemunha em razão da suposta ameaça do seu marido contra a Ana Cláudia, a senhora conhece esse fato? Não. Não conhece? Não. A senhora não se recorda ou não conhece? Não fui eu que falei, eu não sei. A senhora não tem conhecimento? Não. A senhora tem alguma coisa contra a Ana Cláudia? Não. Doutora Iuli, doutora Bárbara, sobre a contradita? Sim, Excelência, trata-se de meras alegações. Pelo que registrado, não há nenhum boletim de ocorrência, não há materialidade do crime e não há sequer vestígio. Se tal ameaça foi realizada por meio de mensagem, pelo supostamente dito aqui, teria como a defesa ter juntado prova do alegado. Sendo assim, não provando a defesa, tratando-se de meras ilações, manifesto pela manutenção da testemunha sem nenhum. Ela foi arrolada como testemunha, certo? Só uma Tá questão, informando? outra. E ela possuía com o Luiz Fernando, com a amizade íntima, né? Então é outra questão. Isso, a senhora tinha amizade íntima com o Luiz Fernando? A gente era compadres, sim. O que é compadre? Ele era padrinho da minha filha. Ah, entendi. Aí, então, portanto, eu decido em dois tempos, tá? Doutor, só para registrar, e aqui eu não estou falando que o senhor não está falando a verdade, né? Longe disso. É só uma questão processual. O senhor conseguiu alguma evidência dessa suposta ameaça? Não, né? Eu falo documental. Excelência, não tem como, porque era o celular do Luiz Fernando, né? Entendi. Logicamente, isso foi
chegou ao meu conhecimento posteriormente. Eu nunca conheci o Luiz Fernando, então Entendi. eu não conhecia a Ana Cláudia antes do fato. Então tudo isso aconteceu e apareceu após serem arrolados como testemunhas arroladas pela acusação. Entendi. Então a decisão segue em duas partes, tá? Pode constar na ata, tá? Sobre a contradita. Em relação à contradita da testemunha Poliana Aparecida de Barcelos Oliveira, no que se refere a uma suposta ameaça do marido dela contra a Ana Cláudia, eu aplico aqui as regras de processo, tá? Como não há nenhuma evidência que demonstre a ocorrência do fato, eu indefiro a contradita. De outro lado, no que se refere a essa suposta intimidade, por ele ser padrinho da filha da senhora, né? Sim. Eu acolho, tá, a contradita e, portanto, a senhora vai ser ouvida como informante, tá? Passa a palavra ao Ministério Público, doutora Yuri. Agradeço, Excelência. Bom dia, Poliana. Bom dia. Poliana, você está aqui para ser ouvida para contribuir com a apuração do crime que vitimou Luiz Fernando, tanto do homicídio quanto do roubo, ocorrido dia 28 de dezembro de 2021. A senhora era amiga da Alissa e do Luiz Fernando, é isso? Sim. Frequentava a casa? Sim. Era amigos íntimos, então, Do realmente? casal. Ok. Me relata como era o relacionamento deles. Bom, A senhora alguma vez já viu o Luiz Fernando tratando mal a Alissa ou sendo ríspido, ou alguma coisa que desabone a conduta dele? jamais. Não. Nunca. Ok. A senhora conhecia a Ana Cláudia também? Sim, mas só de vista. A Ana Cláudia também frequentava esse ciclo de amizade? Não, ela passou a frequentar depois. Quando? Acho que novembro, final de novembro, por aí. De 2021. Isso. Certo. Como que o casal conheceu a Ana Cláudia? Não, eu não sei. O Luiz Fernando acho que estava olhando, eu ouvi falar, né, que ele estava olhando uma terra para comprar e a Ana Cláudia estava ajudando nesse processo. Uhum, entendi. E a Ana Cláudia passou a frequentar de forma assídua a casa? Sim. Luiz Fernando estava feliz com essa amizade? Em algum momento ele já demonstrou algum desconforto com essa amizade? No final, sim. Ele chegou a ligar, me ligou um dia à noite, chorando, e pediu para eu ajudar, para tentar conversar com a Alissa, para ver se conseguia dar um fim nessa amizade das duas. Porque senão ele estava vendo que o casamento deles ia acabar, que eles poderiam até se separar. Entendi. Nesse momento, o boato que circulava é que Ana Cláudia mantinha um relacionamento amoroso com a Alissa? Sim, mas eu mesmo nunca vi, nunca presenciei nada. Entendi. Ele te ligou te pedindo ajuda, é isso? Sim. A senhora foi até a Alissa? Sim, fui até ela para conversar. E aí? Bom, ela me ouviu, muito fria, e não falou nada, negou, falou que não tinha nada, e só. Entendi. A senhora se recorda quando que o Luiz Fernando ligou para a senhora? Não, não me recordo o dia. No Eu sei depoimento, que era numa noite de domingo. no depoimento que a senhora deu na delegacia, a senhora disse que no dia 11 de dezembro de 2021, seria 11 de dezembro, a senhora confirma? Não, não me lembro. Entendi. Mas era essa proximidade, ainda que sem ser uma data exata? Aham. Como ficou, depois que a senhora procurou a Alissa, como ficou o seu relacionamento com a Ana Cláudia? Não, assim, eu e a Ana Cláudia nunca teve um relacionamento. Às vezes a gente encontrou lá, mas algumas vezes, e até depois que as duas começou com essa amizade, eu afastei Por da que a senhora se casa. afastou? Não, porque ela ficou muito diferente. Aí eu afastei da casa. Diferente Já como? quase comportamento diferente, assim, foi afastando. A amizade foi acabando. Aumentou a ingestão de bebida alcoólica? O que que Eu incomodava a tava lá, senhora? né? Então O que eu que não. incomodava a senhora? O fato dela ter mudado o comportamento, ela estava diferente, não era a mesma pessoa. Entendi. Depois dessa conversa que a senhora teve com o Luiz Fernando,
As coisas melhoraram? Ele chegou a te dar um retorno? Vocês Sim, conversaram sobre isso sim. depois? Segundo ele, sim, tinha melhorado, as duas tinham se afastado e estava tudo bem. Mas você ainda via a Alissa na Não, companhia de não, Ana Cláudia? não cheguei a vê-la. E como é que é esse grupo do WhatsApp que vocês tinham? Era um grupo que estava fazendo para fazer uma festa de fim de ano. O que aconteceu nesse grupo? A Ana Cláudia falou algumas coisas e poucas coisas que eu me lembro, assim, que ela ter falado foi que é, logo ia ficar tudo bem, que iam comemorar, tipo isso, essas coisas. Ela estava contrariada pela interferência da senhora? Não, não sei, né? A senhora chegou a dizer que ela escreveu no grupo: peixe morre pela boca. E que, no contexto das mensagens, dava a entender que estava com raiva em razão da senhora, a pedido de Luiz Fernando, ter ido conversar com a Alissa. A senhora Sim, confirma isso? sim. Certo. Ela escreveu isso? Peixe morre pela boca? Isso. Essas mensagens foram mais ofensivas? A senhora se recorda do teor? Não, foi isso mesmo, as mensagens, e eu achei que ela, tipo, estava falando para mim por eu ter ido lá falar. Uhum, entendi. O que aconteceu depois no grupo? O Luiz Fernando entrou nesse grupo? Entrou e removeu ela e saiu. A senhora contou para o Luiz Fernando? Sim. Aí o Luiz Fernando entrou no grupo? Isso. Removeu quem? A Ana Cláudia e depois saiu. Removeu a Ana Cláudia do grupo e Isso. saiu. Ele estava realmente desconfortável com essa amizade. Sim. A senhora se recorda de uma postagem que o Luiz Fernando fez nessa mesma época dos fatos? Não. Consta que ele fez uma postagem no Instagram, tomem cuidado com quem você coloca dentro da sua casa. Se recorda? Não me recordo. Não? A senhora disse que depois conversou novamente com o Luiz Fernando e que ele falou que as coisas estavam mais tranquilas. Quando ouvida na delegacia, a senhora disse que recentemente a depoente. A senhora se recorda que essa conversa com o Luiz Fernando foi próximo à data do fato? Foi depois do Natal? A senhora consegue Foi antes. Foi pouco antes do Foi Natal? antes. A senhora consegue me precisar datas? Não sei a data precisa, mas foi antes do Natal. Certo. Depois do dia 11. Isso. Como que a senhora ficou sabendo do ocorrido? Da morte? Ela mandou uma mensagem, acho que ela mandou para vários, fez uma lista de transmissão e mandou para o celular do meu esposo. Entendi. A senhora chegou a procurá-la? Sim, A eu senhora fui foi até até a casa. Conseguiu falar com ela? Sim, a gente não estava conversando até na noite do ocorrido. Fui até a residência, ela não me deixou entrar e eu fiquei lá um pouco, depois a gente foi embora. Aí no outro dia, eram por volta de 5 horas da manhã, quando eu acordei que vi a mensagem, eu entrei em contato com ela e ela permitiu que eu fosse até a casa dela. Uhum. E em contato com ela, como ela estava? Muito abalada, chorando. Ana Cláudia estava presente também? Não. Não? Entendi. Poliana, vamos voltar só um pouquinho no relacionamento. A senhora tem conhecimento que Alice e Luiz Fernando mantinham um relacionamento aberto? Não. Não? Eles nunca falaram nada, nunca vi nada. Luiz Fernando era uma pessoa mais discreta? Sim. Consta de uma festa que ocorreu na fazenda. A senhora se recorda desse fato? Sim. Pode me relatar o que ocorreu? Não era o aniversário do meu esposo, a gente fez uma cavalgada até a casa do vô dele, eles não estavam no mesmo carro, e eu não estava junto com ela no carro, então... Sim, o que aconteceu? Foi só.
Foi nesse dia que as duas teriam dançado de forma mais sensual na festa e teria gerado boatos a partir dali? Sim. Elas Ah, estavam juntas, tava as duas e mais umas 3 ou 4 mulheres. uhum. Mas eu não estava junto com elas no carro no dia. O comentário a partir dali é que Ana Cláudia roubaria a esposa do Luiz Fernando? Boatos que a gente ouviu lá, o pessoal falando que, piadinha, que ele tinha que ficar esperto, senão ele ia ficar sem a esposa dele, esse tipo de coisa. Conhecendo o Luiz Fernando, que a senhora descreveu aqui como pessoa discreta, isso o incomodou? Não, Não? eu nem sei se ele chegou a ouvir, porque isso foi boatos que teve. E na Não, conversa que vocês tiveram, quando ele pediu para a senhora interceder pelo casamento dele, ele chegou a especificar o que estava acontecendo? não, ele só falou que ele acordava, a Ana Cláudia estava em casa, ele ia dormir, a Ana Cláudia estava em casa, que eles não tinham mais privacidade. A única coisa que ele me falou foi isso. Uhum. Entendi. Mais alguma coisa que a senhora queira acrescentar, que a senhora acha interessante ou relevante para esse processo? Não. Não? Ok, obrigada. Passa a palavra aos assistentes de acusação. Sem perguntas. Passa a palavra à defesa do Edivan, doutora Rosiane. Sem perguntas. Doutor Roberto, Ana Cláudia. Sim. Bom dia, Bom Poliana. dia. Prazer. Poliana, você falou que não sabia da relação aberta entre o Luiz Fernando e a Alice. Há um fato onde você foi chamada para ele e o seu esposo conheceres casa de swing e massagem? Ele fez referência a isso para vocês? Não, eu sei que ela já tinha ido, mas ele nunca fez esse convite. Ela quem? Só identifica o nome para a gente saber de quem você está A falando. Alissa, eu sei que ela já tinha ido. Na casa Não, de... de swing não, de massagem. Certo. E ele em nenhum momento falou com você que você e seu marido poderiam ir? Não, Casa de swing e massagem? não, nunca teve esse tipo de conversa, caso de swing. Não, eu sei que ela já fez massagem. Certo. A doutora promotora e o delegado fala dia 11. Como você sabia que era dia 11? Não, eu não me lembro. É igual eu respondi para Então, ela. você não afirmou isso na delegacia que era dia 11. É porque estava próximo, né? Então, Mas dia 11 tem alguma coisa? Porque o fato aconteceu dia 28. Então dá mais de 16 dias. sim, foi quando ele ligou pedindo para a gente conversar com ela. Mas você tem certeza que era dia 11? Então, Não, eu não tenho certeza, porque tem muito tempo, então. mas, Mas na delegacia eu falei, só porque hoje eu não me lembro. certo. Você falou que a Ana Cláudia escreveu num grupo que peixe morre pela boca, né? Sim? Isso ficou documentado? Não, eu não tenho. Tem ocorrência? Não. Então, foi igual, né? Você falou, o Giovanni, seu marido, em algum momento você ficou sabendo que ele era fã, que já tentou alguma coisa com a Alice? Não. Vocês tiveram alguma diferença, você e a Alice, por causa do seu marido? Jamais. Você não sabe que ele falou para ela, era fã dela? Não, eu sei que ele foi lá conversar com ela também, a pedido do Luiz Fernando, na casa do casal. Que o Luiz Fernando estava escutando a conversa? Não, não sei. Acho que estavam eles, os dois, né, as funcionárias provavelmente estavam lá. Certo. Mas a conversa não foi na frente dos Não. funcionários? Não sei, eu não estava lá, Certo. não posso afirmar. Você tem conhecimento que a Ana Cláudia é homossexual? Não, nunca vi. Mas por que a piadinha, então, que o pessoal está fazendo o Luiz Fernando com a Alice e com a Ana Cláudia? Então, a piada não fui eu que fiz, né? Como o senhor disse, o pessoal disse e o que eu ouvi foi isso. Então, não fui eu que falei. Mas ela ia perdê-la para a Ana Cláudia, por quê, então? Então,
havia conversa que ela é homossexual? Não, o pessoal falou isso, porque pelo jeito que as duas estavam lá. Obrigado. Obrigado, doutor. Defesa do André Luiz. Sem perguntas. Defesa do Laurindo Lucas. Obrigado, excelência. Sem pergunta. Bom dia, Poliana. Obrigado, doutor. Prezadas juradas, prezados jurados, alguma pergunta a fazer para depoente? Sem perguntas? Eu tenho apenas uma pergunta que não foi feita, senhora Poliana. A senhora conheceu os filhos do casal? Sim, No dia do fato, a senhora foi na casa? não. E depois? Depois eu fui no outro dia, né? Ah, Foi no dia 28, eu fui no dia 29, no período da manhã. certo. A senhora chegou a encontrar os filhos? Sim. Qual a idade dos filhos? Na época tinha uns 5 anos. E os gêmeos, né? E a Cecília estava com 3. Então são 3 crianças. Isso. Você chegou a conversar com as crianças? Não, Depois do fato, você teve algum contato com as crianças? também não. Sabe como que elas ficaram? Não. Não tem nenhum conhecimento de com quem elas estão, como elas estão? Eu sei, né? Que todo mundo sabe que estão com os avós paternos. Entende? Só esse conhecimento que a senhora tem. Sim. Muito obrigado. Encerro o depoimento. Pode encerrar a gravação. Passamos a ouvir a próxima testemunha, a senhora Floraci Luiz de Deus. Dona Floraci está qualificada às folhas 144, 145 no evento 70. Floraci, bom dia. Tudo bem com a senhora? Bom dia. Vou pedir para a senhora falar mais alto, tá? Bom dia. Floraci, primeiramente, antes de dar continuidade, a senhora pediu para ser ouvida na ausência dos acusados, correto? Correto. A senhora tem algum constrangimento, receio? Não, quer não. Certo. Doutor Leopoldo, né, quer fazer a objeção, doutor, com a palavra. Só ligar o microfone. Juiz, a defesa de André Luiz Silva entende ser cerceamento de defesa retirada do plenário, uma vez que é direito do acusado se ver processar e nenhum risco pode causar à testemunha. Sendo assim, requer seja refluída a decisão que determinou a saída do acusado da sala. Perfeitamente, doutor. Ministério Público, questão de acusação sobre o pedido da defesa. Sim, Excelência. O Ministério Público manifesta pela manutenção da testemunha aqui em plenário, ante a impossibilidade da oitiva por videoconferência, até mesmo porque o fundado temor da testemunha encontra, inclusive, indícios concretos nos autos. O réu André trata-se de réu com uma alta periculosidade, indícios de ser faccionado, envolvendo em mercantilização de arma de fogo, de modo que, com esse perfil de periculosidade, confrontado com a vulnerabilidade da testemunha aqui presente, não é idosa ainda, mas já tem uma idade avançada, consta com 57 anos, pessoas simples. Dessa forma, o Ministério Público entende que o temor sentido pela testemunha é fundado e manifesta pela manutenção da retirada do réu em plenário. Perfeitamente, doutora. Tem de acusação quer manifestar? Ok. Pois bem, do ponto de vista constitucional, o argumento da plenitude de defesa é forte, que é o que a defesa alega. Então, nós temos um princípio de plenitude de defesa de um lado. De outro, nós temos um problema do conteúdo da prova a ser produzida, que é o princípio da busca da verdade material. Né? E, nesse caso, o próprio legislador já fez a ponderação. Né? Não cabe nem a mim, juiz, fazer essa ponderação. Essa ponderação está prevista no artigo 217 do Código de Processo Penal, segundo o qual autoriza o juiz, quando verificar ou a pedido da testemunha, uma situação que possa causar humilhação, temor ou constrangimento, o juiz está autorizado, né, a fazer a inquirição por videoconferência ou a retirar os acusados durante o depoimento da referente testemunha. Sobre isso, inclusive, eu estou, portanto, indeferindo o doutor e citando um julgamento bem recente do STJ,
Inclusive, registro que é uma decisão pacífica do STJ, porque é de duas turmas, tá? Tanto da sexta como da quinta turma do STJ, no sentido de que não há se falar em nulidade, né, da audiência pela aplicação justamente do artigo 217, pela retirada dos acusados da sala de depoimento, quando se verificada, a pedido da testemunha, a situação de humilhação, temor ou constrangimento. Então, portanto, respeitosamente, indefiro o pedido, mas registro ao senhor que está registrado na ata, caso o Tribunal Superior tenha um entendimento diverso. Então, portanto, está registrado tanto em áudio quanto na ata, tá? Pedido indeferido. Passamos a ouvir, portanto, a senhora Floraci Luiz de Deus. Dona Floraci, mais uma vez, bom dia. Bom dia. A senhora já está qualificada, como eu disse, mas eu queria só conferir mais uma vez. A senhora é brasileira? Qual que é o seu estado civil? Solteira. Solteira. Vou pedir para a senhora falar mais alto, tá, dona Floraci? Solteira. A senhora é natural de Rubiataba? Sou. Qual que é a profissão da senhora, dona Floraci? Doméstica. Doméstica. Qual que é a data de nascimento e idade? 7/6/66. Hoje a senhora está com quantos anos? 57. Quanto? 57. 57 anos, né? Tá certo. Os acusados aqui, dona Floraci, na data de hoje, são a Ana Cláudia da Silva Rosa, Edivan Batista Pereira, André Luiz e Laurindo Lucas Gouveia. E a vítima, o Luiz Fernando. A senhora tem alguma situação de parentesco com essas pessoas, dos acusados? Não. A senhora conhece algum dos acusados? Não. Conhece a Ana Cláudia? Só de vista na rua, que vi na rua. Só de vista. Só. A senhora conhecia o senhor Luiz Fernando? Só de vista também. Só de vista também. Então a senhora não tem nem parentesco, nem amizade, Não. nem inimizade com nenhuma das partes. Não. Certo. Então, dona Floraci, nós vamos ouvir a senhora como testemunha, tá? Na forma da lei, a senhora tem o dever de falar a verdade do que lhe for perguntado e que a senhora souber, sob pena de responder por crime de falso testemunho. E a partir de agora, a senhora está compromissada, portanto, a falar somente a verdade em juízo. Passa a palavra ao Ministério Público, doutor Iuli e doutora Bárbara. Agradeço, Excelência. Bom dia, dona Floraci. Bom dia. Dona Floraci, nós estamos aqui para apurar o crime que ocorreu no dia 28 de dezembro de 2021, em que resultou na morte do Luiz Fernando e um crime de roubo também. A senhora é vizinha? Era vizinha da casa Sim. do Luiz Fernando? Sim. A senhora morava próximo. No dia dos fatos, a senhora chegou a ver alguma movimentação estranha no local? Não. Não? Quem foi que chamou a senhora para ver? A Lia e uma mulher que estava lá no salão dela e minha cunhada. O que a sua cunhada falou para você? Só falou que achou estranho o movimento que estava lá na casa. Ela disse quantos rapazes ela viu perto, próximo da residência? Não. A senhora, quando foi ouvida na delegacia, a senhora disse que a sua cunhada, a Zilda, isso? Uhum. Confirma, Zilda, né? Que ela suspeitava que estava acontecendo um assalto no local, foi isso? É o que nós imaginou, né? Mas ela disse o porquê que ela suspeitava? Uhum. Não? Uhum. A senhora foi até lá? Foi. O que a senhora ouviu? Uma coisa que eu ouvi foi uma pessoa falando, não vou acionar as polícias, pode ficar de boa. Entendi. Foi só. Mais nada. Essa voz era masculina? Era. A senhora reconheceu de quem seria? Não. Não? Não. Nesse momento que a senhora ouviu isso, foi próximo ao portão? Na beirando a calçada. Entendi. Logo depois, eles chegaram a se evadir do local? Não, eu fui embora para casa, voltei para casa. A senhora foi para casa. Quem chamou a polícia? A menina do salão. A menina do salão chamou. Elas viram se eles saíram na caminhonete da vítima? Não sei. Não sabe informar? A senhora chegou a vê-los? Não. Não? A senhora conhecia a Alissa? Quem? Alissa, a Não. esposa do Luiz Fernando. A senhora conhecia o Luiz Fernando? Só de vista. Só de vista mesmo, não frequentava a casa. Não. Certo. Se recorda se a dona Zilda falou quantas pessoas eram? Não. Lá no momento a senhora viu movimentação de quantas pessoas? Não deu para ver também, estava escuro. Estava escuro? Que horas que era, mais ou menos já? À noite, mas não sei que hora que era, não. Depois das 7?
Por volta das 7. Mais ou menos. Isso? Tá certo, então. Obrigada. Obrigado, doutora. Passa a palavra aos assistentes de acusação. Sem perguntas. Passa a palavra à defesa do Edivan, doutora Rosiane. Defesa da Ana Cláudia. Bom dia, dona Floraci. Bom dia. A senhora conhece de vista ou de conversar, algum contato com a Ana Cláudia? Não, só de ver ela na roupa. Satisfeita, sim. Obrigado, doutor. O doutor Leopoldo está ausente, né? Passa a palavra ao doutor Walter. Obrigado, Defesa excelência. do Laurindo. Obrigado. Dona Floraci, muito bom dia. Bom dia. Eu queria só, não é nem fazer uma pergunta, não, é só um comentário. A senhora me lembra uma senhorinha muito doce e gentil que eu estudei, que ela trabalhava na cantina da minha escola de primário. E o rosto da senhora me lembrou muito dela, e ela era muito querida, ela faleceu há 2 anos. Eu queria só cumprimentar a senhora, dizer que é um prazer conhecer a senhora pessoalmente. Obrigado. E eu não tenho perguntas, não, excelência. Obrigado. Obrigado, doutor. Só um instante para aguardar o advogado. Só um instante. Pode suspender, por favor. Do André Luiz, tem alguma pergunta a fazer para a testemunha? Sem perguntas. Senhora jurada, senhor jurado, alguma pergunta a fazer? Não? Dona Floraci, a senhora era vizinha lá da casa do Luiz Fernando? Sim. Foi a senhora que escutou o barulho Não, no dia dos fatos? não escutei barulho de nada, não. O senhor não escutou? Ok. Encerra o depoimento, pode ser a gravação.